O assunto agora no Morning, gente, é economia. O Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, registrou retração inédita de 9,7% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o primeiro, segundo dados do IBGE. Para falar sobre esse e outros assuntos, gentilmente nos atende o economista Ricardo Amorim, ele que é consultor, palestrante e também comentarista do programa Manhattan Connection da Globo News. Ricardo, bom dia para você, bem-vindo ao Morning. Bom dia, é sempre um prazer estar com vocês. Ô Ricardo, ao comentar essa queda, o ministro Paulo Guedes disse que ele acredita numa recuperação em V da economia, né? Ou seja, que a recuperação vai se dar na mesma proporção do tombo. Você também acredita nisso? Adoraria acreditar, acho que ela está mais para W. O que aconteceu foi que a gente teve, de fato, a maior queda da história entre o final de março, abril principalmente. A economia já começou a se recuperar em maio, junho, julho, agosto, não no mesmo ritmo da queda, mas de uma forma forte. Só que o principal motor dessa recuperação vai perder gás, que foi a medida de auxílio emergencial, que colocou mais de 50 bilhões de reais por mês no bolso de gente com uma renda baixa e que gastou todo esse dinheiro. E fazendo isso, consumindo, elas, por sua vez, colocaram dinheiro no bolso das empresas, que aí deixaram de demitir mais gente ou até contrataram em alguns casos, e isso gerou a recuperação. O problema é que custa caro demais, o governo não tem dinheiro para isso e vai ter que reduzir o tamanho desse auxílio, que é exatamente o que já está anunciado, e essa redução provavelmente vai tirar gás dessa recuperação. Não vou ficar, inclusive, surpreso se nos próximos meses a gente tiver pequenas quedas, nada do tamanho da queda inicial que aconteceu lá, mas eu acho que vai perder força agora. E a grande questão é o que acontece depois, quer dizer, mesmo que a gente não tenha um V, a gente pode sim ter uma recuperação muito mais forte quando o bastão do motor da recuperação sair do que é esse programa de auxílio para uma expansão de crédito, com os juros mais baixos da história, a Selic muito baixa, com várias linhas de crédito que o governo liberou. Isso pode acontecer, mas para acontecer, a gente vai ter que ter confiança de consumidores, de que o futuro vai ser melhor e, portanto, eles não precisam guardar dinheiro hoje com risco de perder o emprego amanhã, eles podem consumir hoje, isso ajuda a economia. Confiança de empresários, achando que também a gente vai ter uma recuperação mais forte, eles vão investir mais, contratar mais gente e, finalmente, e talvez seja o elo mais importante, mas que depende dos outros dois, confiança do setor financeiro. O setor financeiro não achar que a recuperação vai se sustentar e vai ser forte, ele vai ter medo de emprestar e a economia piorando, o desemprego voltando a aumentar, empresas quebrando, dele não receber. Aí a gente não vai ter o crédito e não vai ter a recuperação. E, fundamentalmente, para gerar essa confiança nesses agentes todos, a gente precisa de duas coisas. A primeira é conseguir controlar de vez a epidemia, seja porque tanta gente já vai ter sido infectada que a gente chega numa imunidade de rebanho, ou, mais provável, com a disponibilidade da vacina. E o último grande aspecto disso aqui é o governo deixar claro que a dívida pública não vai explodir de tanto que ela vai crescer, porque por conta dos estímulos que foram dados agora, eles eram necessários, mas a contrapartida deles é que a gente teve um aumento brutal da dívida pública. Como é que a gente controla a dívida pública? A gente precisa cortar os gastos do governo e também vender ativo para abater a dívida. Igualzinho seria em uma família. E, por sua vez, como é que o governo corta gasto? Reforma administrativa. Mas as últimas notícias a respeito da reforma administrativa não têm sido boas. O governo tirou completamente a prioridade disso, já vem aceitando a manutenção de uma série de privilégios que hoje o funcionalismo público tem, e o resultado é que o corte de gastos pode ser menor. E o outro lado é que o programa de privatização, que poderia colocar dinheiro nos cofres públicos e abater dívida, também perdeu completamente o foco, a prioridade, tanto que o o secretário responsável por isso, o Salim Matar, até deixou o governo recentemente. Perfeito, Ricardo, deixa eu te apresentar a bancada do Morning aqui. Nós temos o Joel, a Paula, o Adriles e o Vinícius. O primeiro a te perguntar é o Adriles. Vai lá, Adriles. Ricardo, muito bom dia. O governo está surfando numa onda de popularidade em grande medida por causa desse auxílio emergencial. De fato, o auxílio bota dinheiro no mercado, dá dinheiro na mão das pessoas, que é um princípio liberal, e movimenta a economia. Mas a longo prazo, duas perguntas. Da onde que o governo pode tirar esse dinheiro? Da onde que ele vai tirar? E a longo prazo, qual é o problema de tornar o auxílio emergencial e o auxílio providencial eterno?
Bom, o primeiro ponto é que o auxílio, sim, trouxe popularidade do governo, mas eu diria que de liberal isso não tem nada, porque o efeito do auxílio nada mais aliás, uma prática antiga que, em particular, os governos do PT usaram muito, que é comprar o apoio da população com o dinheiro da própria população, porque é bom lembrar de onde vem o dinheiro do auxílio, de todos nós, dos nossos impostos. Então, a gente paga o imposto, o dinheiro já era nosso, vai para o governo, volta para a gente, só que, como grande parte da nossa população é pouco preparada, pouco educada, a sensação que eles têm é que isso aqui sequer é algo que o governo está dando, e na realidade ele não está dando, ele está devolvendo para a gente, mas eles veem como quase que um presente de quem é o governante de plantão. Então, o efeito prático, de fato, foi que o auxílio comprou popularidade para o presidente Bolsonaro. Se a gente for olhar antes, a popularidade do governo, quando começa a pandemia, cai para um nível mais baixo desde que o Bolsonaro tomou posse, e com o auxílio vai para um nível mais alto desde que ele tomou posse. E aí, o presidente tomou gosto com esse negócio. E é por isso que ele vem buscando formas de manter esse tipo de programa. Em paralelo, tem outra mudança importante que eu acho que fragilizou a agenda econômica do governo, que até então vinha andando muito bem, que foi, quando houve a saída do Sérgio Moro do governo, houve uma baixa na base de apoio do governo no Congresso. E o resultado é que o Bolsonaro estava sem condições de governabilidade e saiu em busca de formar uma nova base de apoio. E basicamente ele fez da forma que tantos outros governos já tinham feito no passado, que é cooptando o Centrão. Só que o Centrão, ele não quer privatização, ele quer poder indicar os seus... não sei nem qual é a palavra que eu uso aqui, que é poder indicar as pessoas próximas aos políticos do Centrão para os cargos nas estatais. A mesma coisa vale para a reforma administrativa. Eles não querem reforma administrativa, ao contrário, eles querem um cabide de emprego ali do governo da mesma forma, porque isso também fortalece a posição política do Centrão. Então, com isso, a agenda que nós tínhamos e que até então andava bem, que era uma agenda liberalizante, reforma da Previdência que foi muito bem feita, a gente tem uma medida importante, que é a mudança do marco legal de saneamento, pode atrair muitos investimentos, mas, em paralelo, o que se vê é que as medidas que faltavam andar para colocar as contas públicas em ordem não andam. Aí, a reforma tributária, na prática, foi completamente desfigurada, porque uma boa reforma tributária, ela deveria simplificar muito e manter, ou idealmente até reduzir impostos, mas para reduzir imposto a gente precisaria reduzir gasto. Como o governo não avança no programa de privatização e na reforma administrativa, eles falaram, não, vamos resolver esse aumento que a gente teve de gastos com o programa de auxílio e outros, aumentando o imposto. Então eles mandaram uma proposta de reforma tributária que, em primeiro lugar, simplifica pouco, porque ela junta PIS e COFINS, mas deixou de fora as duas partes mais complicadas, que são ICMS e IPI. Segundo lugar, ela aumenta substancialmente a carga tributária para quem paga imposto por lucro presumido. Ainda que o imposto seja não cumulativo, quando a alíquota vai, a soma das duas alíquotas hoje, que é 3,65%, vai para 12%, você vai pegar setores, particularmente setores de serviços, que já estão com grande dificuldade. O PIB de serviços caiu praticamente 10% agora no segundo trimestre e vai dar o golpe de misericórdia nesses caras. Então, toda a ideia de reforma tributária foi desfigurada. Então, para fechar a resposta da tua pergunta se a gente quer, de fato, ter um programa de auxílio, tem várias coisas que a gente deveria fazer. Primeiro, focar. Diga-se de passagem, o programa de auxílio é um dos programas mais focados do governo. Tá? O governo tem hoje, saindo do programa de auxílio, 19 programas que fazem parte dos programas sociais do governo. Desses 19, em 17, tem mais gente entre a parcela dos 20% mais ricos brasileiros, aqueles com 20% com renda mais alta que se beneficiam do programa, do que entre os 20% mais pobres. Só em 2 programas, dos 19 que a gente chama de sociais, tem mais gente entre os mais pobres do que entre os mais ricos se beneficiando. O exemplo mais clássico é o que a gente chama de universidade pública gratuita, porque a universidade não é gratuita. Ela é paga por todos, para aqueles que estudam, mas todos pagamos. Como, na média, quem vai à universidade pública tem um nível de renda superior à média brasileira, isso é transferência de todos para os mais ricos no Brasil. Então, o programa de auxílio, apesar de ser, nesse sentido, melhor, ele também não é completamente focado. Primeiro porque ele é amplo demais, para ser mais específico, 66 milhões de brasileiros se beneficiaram com o programa de auxílio, e esses 66 milhões de brasileiros estão em lares que representam, porque às vezes não é
tem uma pessoa ganhando, mas tem outra pessoa que mora ali, às vezes tem mais de uma pessoa ganhando no mesmo lar, enfim. Mas são 107 milhões de brasileiros impactados aí. É mais da metade dos brasileiros. A gente não precisa de um programa tão amplo, a gente precisa que chegue nos mais pobres. E ele chega, mas não completamente. Tanto que a miséria caiu para o nível mais baixo da história nos últimos 40 anos. Mas ela não acabou. O Brasil ainda tem, pós-programa de auxílio, 10 milhões de pessoas miseráveis que deveriam receber o programa de auxílio. Por outro lado, 9% dos 10% mais ricos brasileiros recebem o programa de auxílio. Quer dizer, então, primeira coisa é focar. E aí sim, segundo, da onde saiu o dinheiro? Reforma administrativa, porque, antes de mais nada, é a coisa justa se fazer. Na média, um funcionário público custa a todos nós brasileiros, para executar a mesma função, mais do que o dobro do que esse mesmo funcionário custaria na iniciativa privada. E somos todos nós que estamos pagando isso. Perfeito. Ricardo, a gente tem mais uns 12 minutos aqui de entrevista, tem mais 3 perguntas, então vou pedir a todos aqui mais concisão para a gente aproveitar melhor o tempo possível. Vai lá, Joel. Bom, Ricardo, perdão, bom dia. Eu queria discutir um pouco, Ricardo, essa questão do ajuste fiscal que você levantou. Sem dúvida, para a expectativa do mercado financeiro, depende muito da credibilidade do governo em conseguir ajustar minimamente as suas contas. Como você bem levantou, diminuir os gastos parece que está um pouco difícil, a reforma administrativa vai vir mais fraca, inclusive o que o governo falava antes é que ela só vai valer para novos funcionários públicos, né? Então todo mundo que já está contratado aí não vai mudar nada, então ela começa a ter efeito lá na frente, para agora não deve impactar muita coisa. Muita gente sugere que o governo deveria, nesse momento, cobrar impostos dos ricos, dos muito ricos. A nossa carga tributária é regressiva. Inclusive, uma boa reforma tributária ela teria que corrigir isso, cobrando mais impostos dos ricos, seja imposto sobre herança, ou patrimônio, ou maior alíquota de imposto de renda, uma série de medidas aí. Como é que você vê isso? Você também acha que temos que cobrar mais impostos dos mais ricos, seja para ajustar as contas, ou seja para aliviar para os mais pobres? Bom, o primeiro aspecto a respeito da reforma administrativa, o Brasil tem uma coisa que a gente, a partir da doutrina do direito adquirido, a gente estendeu isso para o que eu chamo de privilégio adquirido. Uma vez um determinado grupo tendo um determinado privilégio, esse privilégio se torna intocável. Então, especificamente no caso da questão da reforma administrativa não tocar os funcionários anteriores, eu fico imaginando se essa mesma doutrina fosse usada hoje, o Brasil não poderia acabar com a escravidão. Que bom que acabou antes, porque essa mesma lógica, imagina, o senhor de escravo tem direito a ter o escravo, é um privilégio que ele adquiriu e que tem que ser mantido. Enfim, isso é um absurdo. Agora, especificamente a questão do imposto com relação aos mais ricos, tem 2 pontos que eu acho que são fundamentais e difíceis, complicados. O primeiro, como é que a gente define qual é o critério no qual esse imposto deveria ser cobrado? Na cabeça de todo mundo, basicamente é o seguinte: vamos cobrar daqueles que são mais ricos do que eu. Imagina, eu não tenho muito, eu não tenho demais, o que eu tenho é justo, é suficiente, mas para quem tem mais, vamos colocar um imposto em cima disso. Porque para alguns mais ricos, é quem ganha 3 mil reais por mês. Vamos colocar um imposto em cima de todo mundo, da riqueza dessas pessoas. Para outros mais ricos, é quem tem, não sei, 100 milhões de reais. É complicado definir onde isso passa a ser justo e onde não é. Pessoalmente, o que eu acho? Acho que há sim uma concentração gigantesca de riqueza na mão de pouquíssimos e que, desde que o que a gente faça seja criar formas de que esse dinheiro efetivamente, esse é o ponto fundamental, tá? Seja bem usado, a gente deve levar a discussão. Agora, qual é o número? Eu também não tenho resposta. Para ser mais específico, o conceito de riqueza mudou completamente. A gente falava em milionário como sendo rico. O mundo tem hoje 4 pessoas que são centibilionários em dólar. 4 pessoas têm mais que 100 bilhões de dólares. Um deles, que é o Jeff Bezos, ele tem mais do que 1 trilhão de reais. Então, por exemplo, falar que quem tem 1 milhão é rico, hoje, particularmente em real, hoje isso não é realidade. Então, o que é essa realidade? Não sei. É uma resposta muito difícil. E o último ponto, isso tem que ser feito para funcionar de forma coordenada.
Porque um país fazer isso sem que o mundo faça, basicamente vai acontecer o seguinte: as pessoas que têm muito dinheiro saem desse país e o efeito é empobrecer o país e empobrecer a todos. Não vai ajudar para ninguém. Por isso que essa medida, ainda que eu acho que conceitualmente ela faz sentido, a implementação é complicadíssima.